É assim, que Deus possa nos abençoar, né? Nesses momentos que a gente estará aí juntos, né? Falando sobre que estudar, conhecer a palavra de Deus, isso também é uma forma de adoração, né? É uma forma de louvor a Deus, né? Como a gente sabe, louvar não é simplesmente cantar, né? Louvar significa honrar a Deus, né? Dar a Ele toda a honra devida, né? Então vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre Cristo, né? A tão chamada Cristologia, e segundo João 1,9 diz assim, a versão que eu estou usando diz assim: todo aquele que ultrapassa ou que usa de má fé, né, a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina ou nos ensinamentos, esse tem tanto o Pai como o Filho, né? A Bíblia nos diz assim, segundo Pedro 3,18: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Bom, para que a gente possa crescer nessa graça e nesse conhecimento do Senhor, a gente precisa conhecer os fatos, ou pelo menos alguns fatos, né, daquele que envolve Ele, né, e também conhecer a Ele pessoalmente por meio da fé. E a fé é a nossa mão, né? A fé é a mão espiritual que nos faz apropriar da palavra de Deus, né? Então, Cristo, ele é o tema central da Bíblia, tá? De Gênesis a Apocalipse, a palavra escrita, a palavra ela é testemunha viva, ela é encarnada, então ela é a testemunha da palavra escrita, né? João 1:3 nos diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Inclusive na aula de Apocalipse, na quarta-feira, eu pedi para que lessem lá em Gênesis, né? Quando Adão comeu o fruto e se escondeu, né? E eu pedi para que eu perguntei, quem que andava lá no Jardim do Éden? Pessoal, Deus, gente, lê direito. Quem andava era a voz de Deus. A voz de Deus, ela passeava ali na viração do dia, né? E essa voz é algo maravilhoso, né? E é algo tremendo, né? Que quando eles viram a voz, eles reconheceram, né, a presença de Deus, né? Então, assim, todo o Antigo Testamento antecipa Cristo e todo o Novo Testamento explica a Cristo, né? Paz do Senhor, presbítero Genival. E ele explica, né? Então, João 12 a 16 diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e há de anunciar o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Alguma dúvida com relação a isso? Não. Não? Tranquilo aí, presbítero? Você quer falar alguma coisa, Celinha? Não. Também não? Tá bom. Vamos lá, pré-existência de Cristo, né? Por pré-existência a gente entende que é o fato de que Cristo existiu antes de vir ao mundo. Né? Essa doutrina ela é ensinada no chamado Novo Testamento e no Velho Testamento, né? E tem uma ligação direta com a divindade, pois se ele é Deus, ele já existia antes de se encarnar ou vir ao mundo. Tá certo?
Irmão, eu quero fazer uma pergunta em cima disso aqui. Todo ser divino é Deus? Pode falar, Saninha. Todo ser divino é Deus? Não. Não. Acredito que não. Apesar de nós chamarmos Jesus de Deus, algum dia ele disse que era? Não. É interessante essas coisas, né? É muito interessante. Bom, mas vamos continuar. Isso daí é para a gente pensar. Ele disse que era? Não. Não. Ele disse que era o Filho. Mas isso tira a divindade dele? Não. Ele era um filho obediente. A gente precisa começar a entender dentro das Escrituras as hierarquias, né? Senão complica. Pode falar, presbítero. Não estamos ouvindo sua voz. Por enquanto a voz dele não está saindo. Seu microfone aparece aberto, presbítero, mas deve ser o fone de ouvido dele. Deve ser o fone de ouvido. Não está aparecendo. Mas assim que você conseguir, pode dar um alô aí, tá bom? Mas essa ligação de Cristo e Deus é algo formidável, né? É sensacional, né? O que eu acho interessante é ele nunca ter usurpado, querer usurpar aquilo que pertence a Deus, né? Então, existem alguns versículos aí, Hebreus 7:3 aí, ele vai falar aí, né? Sem pai, sem mãe, tá falando aí de Melquisedeque, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Claro, Melquisedeque era um homem, tá certo? Era uma classe de sacerdotes que existia aí há muito tempo, né? Inclusive há pouco tempo foi descoberto o templo deles, né? Mas ele era uma tipologia, né? Ele tipificava a Cristo aí. Porque João 5:26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Muito bacana. Conseguiu, presbítero? Sem voz ainda, sem som. Tá sem som ainda. Sem som. Mas depois você pode montar o seu parecer e jogar aí no grupo, sem problema algum, né? Então fala da imutabilidade de Cristo, né? Hebreus 1:10-12, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, né? Fala de eternidade, porque o menino não nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Isaías 9:6. Hebreus 1:8, mas acerca do Filho teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Né? Depois aí temos algumas referências aí, como Miqueias 5:2, João 1:1, 8:58 e Apocalipse 1:8, 22:13. A sua onipresença, eis que estou convosco
todos os dias até a consumação do século, né? Mateus 28, 20 e também 18, 20, né? A sua onisciência. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Podemos ver aí Mateus 9, 4, Mateus 12, 25, 22, 18, Lucas 5, 22 e Lucas 6, 8. Depois vocês podem ler lá também Colossenses 2, 3, Apocalipse 2, 3. Onipotência. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ver também Isaías 9, 6 e Filipenses 3, 21. Unidade e igualdade com o Pai. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse daqui é bacana, né? A vida eterna é esta, que conheçam a ti, né? O único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Messias, né? Seria Yeshua HaMashiach, a quem enviaste. Né? Eu e o Pai somos um. Né? Isso aí também é muito interessante, isso é lindo. Né? A ressurreição e o juízo. Jesus também desempenha as funções de juízo e de ressurreição. O Pai ninguém julga, mas isso ficou para que Cristo fizesse. Né? Todo julgamento agora pertencem ao Senhor Jesus. Né? João 5, 22. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso a gente encontra em Apocalipse 19, 16. Né? Pode lá ver também em Timóteo 4:1, Filipenses 3, 21. Existem profecias também sobre Yeshua no Velho Testamento, né? Que é interessante, muito interessante a gente ler, que é Isaías 7,14. Né? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Miqueias também, 5,2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque Judá é a única tribo que leva o nome de Deus, né? É Yud Rei, Vav Rei. Aí acrescentaram o Dalet, né? Essa letra que foi acrescentada para colocar o nome de Judá, interessantemente, é como se fosse introduzido no enxerto, né? Que o gentil foi enxertado em Israel, é como se nós aqui fôssemos enxertados aqui em Judá, nessa tribo de Judá, da onde sairia o Messias. Né? Então ficou Yud Rei, Vav Dalet Rei, né? Ficou esse E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a única tribo que leva o nome de Yeshua é Judá, ou Judá, é a única tribo, né? Tanto que Salomão, quando estava orando, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, e se esse povo, né? E hoje nós estamos incluídos aí, se nós clamarmos o nome dele, com certeza, no coração aberto, contrito, nós seremos ouvidos, né? Zacarias fala do ministério de Cristo e da morte dele, né? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. É impressionante a humildade desse Deus, né? Esses dias, eu não me lembro se foi no estudo passado, eu fiz a pergunta, né? Por que Deus criou o homem?
Para que ele foi criado? Por que ele foi criado? Para quem ele foi criado? Né? Aí quando você pega a Bíblia e lê com carinho, quando Deus criou Adão, não foi para criar um só homem, né? Ele vai amar. Não, foi para que ele criasse uma humanidade. E através dessa humanidade ele tivesse a sua noiva, a sua companheira, né? Diferentemente da gente que precisa de um companheiro, uma companheira carnal, né? Ele quer uma companheira espiritual, santa, que lhe assista, que lhe honre e que ele faça por ela aquilo que for necessário, como ele fez, né? Deu a vida por ela. Esse é um ensinamento muito grande para a gente que é enquanto ser humano, né? Muito grande, né? E que ele fala Paulo chega a falar assim: amem a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. Pode falar, Célia. E é tão lindo isso, porque a única coisa que ele exige de nós dentro desse contexto todo é obediência. Não é? Sim. Ele oferece tudo isso, né? Ele é tão grandioso, tão soberano, tão maravilhoso, tão tudo, que a única exigência, na verdade, é a obediência, que através da obediência gera todas as outras coisas, né? Sim. Então, assim, isso é uma coisa tão linda de sentir, que a nossa mente nem cabe tudo isso, né? Porque é lindo demais isso daí, né? Transcende o amor de um pai com um filho aqui na Terra, transcende tudo isso, né? É uma coisa maravilhosa. Transcende. Né? Isso tudo é um ensinamento para nós, né? É um ensinamento assim muito grande. E é por isso que eu vivo falando sobre arrependimento, né? Que a gente precisa se arrepender, a gente precisa perdoar, porque o que ele nos perdoa no dia a dia, puxa, é impressionante o quanto nós somos perdoados, né? A gente, é aquele negócio, a gente quer ser entendido, mas muitas vezes a gente não quer entender ninguém, né? A gente não quer compreender as pessoas, né? Eu costumo dizer, as pessoas são o que são, ponto. Então cabe a cada um buscar o melhor para si, cabe a cada um buscar a mudança. Principalmente a gente que está em Cristo, a gente corre... o que eu aprendi ao longo dos anos, e parece que é uma coisa contínua. Muita gente que eu ouvia, porque eu estou diante de Deus, eu sou santo. Quando você olha assim, você fala, rapaz, ele está precisando. Né? A pessoa, quando começa a falar muito isso, que na verdade ela está necessitada daquilo. Né? E muita gente quer se orgulhar de uma coisa que não é. E a Bíblia não nos chamou para montar no Rolls Royce. A Bíblia nos chamou para montar no jumentinho. Né? Para a gente se humilhar, para a gente se colocar debaixo das potentes mãos de Deus, não acima dessas mãos. A gente tem que entender que por mais que Deus opere através de nós, quem opera é Ele. Né? E a palavra fé, ela exige obediência. Ela exige obediência. Sem fé, vamos fazer assim, sem obediência, vou trocar só a palavra, sem obediência, é impossível agradar a Deus. Então quando a pessoa fala de fé, acha que é só orar, não. Exige-se obediência. Quem sabe, se a gente fosse mais obediente, nós veríamos mais milagres. Se a gente fosse mais obediente, Deus não operaria mais? Eu não tenho dúvidas disso, sem dúvida nenhuma. É que muitas vezes a gente segue uma linha de raciocínio aqui nessa terrinha, e justamente pela nossa soberba, né, a gente acha sempre que está certo, né? Quer dizer, na maioria das vezes a gente acha que está certo, né? Eu estou falando eu estou certa, né? Eu, com as minhas verdades, eu estou certa.
E muitas vezes a gente vai deixando de lado essa obediência para satisfazer a minha vontade, por exemplo, estou dizendo eu, para satisfazer a minha vontade. E aí a gente, com certeza, se a gente, quanto mais a gente obedece o seu, está totalmente lógico. Quanto mais a gente obedece, porque às vezes a gente até pede, né, mais fé para o Senhor, pede tanta coisa, mas você pede mais fé, pede mais não sei o quê, pede mais não sei o quê, mas não está obedecendo. Então, assim, isso, porque a gente está seguindo uma linha de raciocínio nossa. Então, quer dizer, uma coisa nossa do desejo, não é a linha de raciocínio. Seguindo um desejo interno, um desejo, o meu desejo, né? E às vezes até atropelando o desejo dos outros ou a vontade dos outros também. Exatamente. Porque, como você colocou, muitas vezes a gente deixa de entender o outro, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de ser, e porque a gente quer que seja da nossa vontade, né? Fazer valer a nossa vontade, não a vontade de, vamos dizer, uma coisa coletiva, né? Sim. E aí complica. E a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso Deus, ele é coletivo, né? O homem foi criado, ele foi criado para viver em comunidade, né? Em comunidade. O que ele fez, sol, luz, estrelas, natureza, ele fez para todos os homens, né? Na verdade, tudo que Deus fez, ele fez por amor ao seu filho. Para conceder ao seu filho essa noiva santa, pura, imaculada, porque foi assim que Adão e Eva foram criados, né? Foi criados santos, puros, imaculados, não inocentes. Cuidado com essa história de inocência, né? Muito cuidado. Né? Eles foram criados, Adão tinha uma inteligência fenomenal, só que ele estava num estágio também ainda como nós estamos e estaremos num estágio de crescimento, né? De crescimento espiritual, tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Esses dias, ou foi ontem, eu estava falando com uma pessoa, eu falei, olha, há coisas dentro da Bíblia, você pega um versículo. Vamos lá, quando Deus falou para Eva sobre a semente da Eva, mas existe uma coisa estranha nesse versículo. Mulher não gera semente. Aliás, ela não tem semente. Ela é uma terra fértil, é diferente. A Célia aí que trabalha aí em hospital, né? Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nasceu de uma virgem. Tá, mas de onde veio essa semente plantada em Maria? Porque ela não teve contato humano. E a única pessoa que tem semente, o único ser que teria semente para frutificar naquela terra, seria um homem. Aí quando você começa, que a palavra utilizada aí, irmãos, é zera, tá? É uma palavra hebraica que significa zera, que significa a semente do homem. A semente do homem, que seria o que nós conhecemos como esperma. Pronto. É o que foi falado. Gente, olha o poder desse Deus. Jesus tinha que ter uma descendência. E tinha que vir lá de Judá, lá de Davi. Imagina Deus manipulando aí, sabe-se lá como genes, né? Manipulando e plantou lá em Maria. Pá! Isso aí só médico para explicar direito, que eu não sou médico. Mas fica imaginando Deus manipulando isso, criando isso e pegando e jogando lá dentro do ventre de Maria. Pum, plantou lá. Plantou uma semente lá, que é essa semente que nós lemos em Gênesis 3,18. Então, quando a gente começa a ver essas coisas, a gente começa a ficar, cada dia que passa, mais surpreendido com o poder desse Deus. É onde a Bíblia fala, corpo me preparaste. Aí vem João explicando para os gregos, no princípio ele era a palavra.
né? Ele era a palavra. E essa palavra se transformou em quê? Em carne. Quando você começa a observar essas coisas, a única coisa que você fica é, cada dia que passa, mais maravilhado. Cada dia que passa, mais e mais maravilhado e encantado com esse Deus. Por isso, já faz dias que eu estou falando, eu estou me preparando para o pior. E ninguém ainda me perguntou, mas você está se preparando como? Procurando a cada dia obedecer a Deus. Porque a minha obediência, a minha fé, me leva a obedecer. Somente a fé te leva a obedecer. Se você obedece, você está mostrando que você tem fé. Os meus ouvem o quê? A minha voz. Então, quando eu falo de reforma, tá, foi até bacana alguma coisa que o pessoal tentou fazer lá, mas tem que ver que a cabeça deles também era uma cabeça ligada muito em idolatria, em conceitos que foram se separando da igreja do primeiro século e se transformou numa coisa, claro, eles se esforçaram, deram o máximo de si, mas a palavra que nós utilizamos, reforma, mas só se reforma aquilo que é velho. A palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Como se reforma uma coisa que é nova? Então não é reforma. O que Deus, o que nós precisamos é restaurar, né? Voltar aquele evangelho é pegar o evangelho e voltar